Sabe como é que se define o preço de uma casa, ou de um apartamento, de um terreno? Olha, não é chute, viu? E também não é um simples palpite. Existe toda uma ciência por trás disso. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Como o valor de um imóvel é de fato determinado oficialmente no Brasil. Afinal, o que define o valor de um imóvel? Será que é só a localização, o tamanho dele ou talvez o acabamento? Bom, a resposta é bem mais complexa do que a gente imagina. Não se trata só do que a gente vê a olho nu, sabe? É uma análise técnica bem profunda que busca chegar num número que seja justo e, mais importante, defensável. Então, para a gente começar a entender esse universo, o primeiríssimo passo é alinhar o vocabulário. Porque, olha só que interessante, no mundo técnico da avaliação, a palavra valor tem um significado super específico. É bem diferente do jeito que a gente usa essa palavra no dia a dia. E a distinção fundamental está bem aqui. Vamos pensar juntos. Preço. Bom, preço é aquilo que alguém pagou numa transação, simples assim. Custo é o quanto se gastou para construir aquele imóvel. Agora, valor? O valor é outra história. É uma estimativa técnica, sabe? Do potencial de mercado daquele bem. Eles podem até ser parecidos, o preço, o custo e o valor, mas olha, raramente são idênticos. E aqui a gente chega no conceito central de tudo, o valor de mercado. É importantíssimo entender isso. Valor de mercado não é um fato consumado, é uma estimativa. Pensa assim, é a quantia mais provável que aquele imóvel conseguiria numa venda, sabe? E esse cálculo é feito com base numa metodologia super rigorosa da ABNT. Ou seja, não é achismo, não é opinião. É o resultado de uma análise puramente técnica. Ok, então se o valor é essa estimativa técnica toda, a pergunta é quem são os técnicos por trás disso? Quem pode fazer esse cálculo? E a resposta é não é qualquer um não. Não é qualquer pessoa que pode chegar e assinar um laudo de avaliação. A lei é bem clara e define direitinho quais especialistas estão qualificados para esse trabalho. Basicamente, a gente está falando de 3 grupos principais. Primeiro, os engenheiros, que olham mais para a parte da estrutura, dos sistemas. Depois, vem os arquitetos, analisando o projeto, o uso do espaço, o contexto urbano. E, claro, os corretores de imóveis, que trazem toda a expertise de mercado. E um detalhe crucial, todos eles precisam, sem exceção, ter um registro ativo no seu conselho profissional, seja o CREA, o CAL ou o CRESSE. Só assim para poder atuar legalmente. Beleza, já sabemos quem são os avaliadores. Mas onde é que eles aplicam todo esse conhecimento? Porque, olha, a necessidade de uma avaliação técnica vai muito, mas muito além daquela simples negociação de compra e venda que a gente costuma pensar. Essa atuação se divide em 3 grandes áreas, basicamente. A primeira é a esfera judicial. Aqui, o profissional pode atuar como perito do juiz, ajudando a resolver alguma disputa. Depois tem a esfera extrajudicial, que é quando alguém contrata o avaliador para, por exemplo, um inventário ou para dar um imóvel como garantia num financiamento. E, por fim, tem a esfera administrativa. Nesse caso, o profissional trabalha para o governo, definindo valores de impostos como o IPTU ou até em casos de desapropriação. Mas é claro que esse sistema todo organizadinho não surgiu do nada, né? Foi um caminho bem longo, uma verdadeira jornada para transformar a avaliação de imóveis de algo que era baseado na intuição, no achômetro, para uma disciplina técnica de verdade aqui no Brasil. Se a gente voltar no tempo, lá no passado, era tudo no empirismo, baseado na experiência de cada um. Aí, aos pouquinhos, a atividade foi se institucionalizando, com a criação dos conselhos profissionais. Mas o grande ponto de virada, um marco mesmo, veio lá em 1977, com as normas da ABNT. Foi aí que a coisa ganhou um método científico. E hoje? Bom, hoje, com cada vez mais disputas judiciais, essas normas se tornaram mais importantes do que nunca. Então, se tem um nome para guardar de toda essa história, é este, NBR 14653. Pensa nela como o manual de regras, sabe? É a espinha dorsal de tudo. É ela que garante que toda e qualquer avaliação siga os mesmos critérios técnicos, buscando sempre consistência e, o mais importante de tudo, justiça. Claro que um trabalho com esse nível de responsabilidade, tanto técnica quanto legal, tem um custo. A gente está falando de expertise. A pergunta que fica é: como é que são definidos os honorários de um perito avaliador? E aqui vai uma coisa que muita gente confunde. O valor dos honorários não é um percentual do valor do imóvel, de jeito nenhum. Ele é calculado com base em critérios puramente técnicos. Entra na conta a complexidade do imóvel, o tempo que o profissional vai dedicar, os riscos envolvidos e, claro, a gigantesca responsabilidade técnica que ele assume. Os conselhos profissionais, inclusive, fornecem umas tabelas que servem como referência.
Bom, a gente viu aqui a importância da análise técnica, da responsabilidade legal, da experiência humana, de tudo que envolve esse trabalho. Mas e o futuro? Com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, será que um dia um algoritmo vai conseguir fazer esse trabalho? Substituir o perito? Essa é uma pergunta que, por enquanto, fica no ar.